Procedimento 26/31 da série Pilates e Dança, mudança de nível baixo, médio e alto. Então, só para falar com vocês que essa série, né, ela foi gerada e produzida, né, na quarentena. E começamos a essa publicação de procedimentos e de lives, começamos em maio e irá finalizar agora em novembro. Ao todo, são 31 procedimentos ao qual eu publico no meu IGTV. Estou muito assim satisfeita com essa produção, com esse lugar ao qual a gente está produzindo esse pensamento com várias pessoas, né? A Leda, ela acabou de entrar, hoje eu terei a presença, né, da Leda Moana e David Iannelli, né, meus professores da universidade, né, de dança da UFBA. Então, só para eu apresentar para vocês, né, eles são artistas e pesquisadores da dança. Ambos foram professores da UFBA, como eu já falei, e pós-graduados na Temple University, né? Então, tem uma honra e um prazer, né, de estar aqui falando com a Ledinha, né, e com o David, meus dois professores, né? Então a gente tem um bate-papo, eles vão fazer um recorte, né? Vão falar do recorte do procedimento, né? 26/31, que é essa mudança de nível, né? Então o procedimento já está no ar e a Ledinha e o David vai comentar sobre este procedimento, certo? Eu vou chamar a Ledinha para a gente já começar com o nosso bate-papo feliz. Eu só vou desligar aqui um pouquinho a música. Ledinha, eu acho que ele está um pouquinho longe, né? Pode chegar mais um pouquinho, né? Não, eu também posso me afastar um pouquinho. Tem que abaixar um pouquinho, Ledinha. Peraí que eu tô tentando, tá? Não, tranquilo, Ledinha. Só para falar para vocês que Ledinha e o David estão em Nova Zelândia, é isso? É, exato. A gente já está aqui no dia seguinte, já é de manhã. Já é de manhã, às 9 horas da manhã, não é isso, Ledinha? Isso. Prazer enorme, Vera, estar aqui. Eu também, David, meus dois professores, assim, foi super importante para o meu entendimento, né, do que é composição, do que é improvisação, né, na minha licenciatura, né, no meu campo profissional. Então, quando eu pensei nessa série, eu falei, gente, eu preciso encontrar a Ledinha, eu preciso encontrar o David, porque foram muito importantes, assim, né, no meu processo, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o procedimento, né, Ledinha e David? Vamos sim. É um prazer enorme estar aqui, viu, Vera, ver você e estar nessa reconexão. Toda crescida. Toda crescida. Toda crescida. Bom, que bom. Sim, então. O David, né? O David, eu acho importante falar também, né, Ledinha, que David, quando ele chega na universidade, ele chega introduzindo contato e improvisação na UFBA, né? Isso. Né? Ele entrou como na vaga de professor de improvisação. Logo que eu voltei do curso de doutorado, aí abriu o concurso, ele entrou e foi a trilha dele, né? Ele já vinha do contato e improvisação. Então, espera um pouquinho, Kira. Um minuto, viu? Não, tranquilo.
Pronto. Então ele entrou né, ele vinha dessa tradição do contato e improvisação, acabou introduzindo um pouco disso, né, na escola, Exato. e com a que ele chama de coreografia espontânea, né? Coreografia espontânea, que maravilha! E eu tive a honra de ser sua monitora, né, David? Foi mesmo, é verdade. Eu, a Sandra Del Carmen, né? A Bia e a Marta Bezerra. Fomos as monitoras do David, né? No início e tudo. Para mim foi muito importante. Não sei se você sabe disso, se lembra, sabe dessa importância. Eu ainda tinha certa dificuldade com a comunicação. A língua. A língua, eu lembro, foi um desafio enorme. E também eu estava fazendo uma grande tradução de uma prática de contato e improvisação para o estudo do corpo do contato para composição em dança e estudos de pesquisa em dança. Então, para mim, foi uma experiência também, como você falou, de muita aprendizagem, de muito, né? Foi uma primeira parte de muitas etapas de entendimento que ainda continua. Ainda é um processo de tradução de uma dimensão de prática para outras. E continua até hoje essa tentativa. Olha que maravilha! Que pode levar eu para falar um pouco sobre reflexão sobre a sua prática de pesquisa de níveis, né? Sim, claro, pode falar. Porque vendo dessa tradução de contato e improvisação, uma coisa que que sua pesquisa, sua sequência trouxe para mim era a questão eu vou dizer, fenomenologia dos níveis. E o que eu quero dizer é subjetividade dos níveis, pode ser também. É que quando você está perto do chão, deitado no chão, você está achando apoio em muitas partes do corpo, porque você está no chão, está deitado no chão, então o corpo está muito apoiado. Mas, paradoxicamente, você sente peso. Então, apesar de estar apoiado, é um peso que está fora do eixo do esqueleto, que está pesando em todas as partes do corpo. Então, parece que essa camada de experiência, esse nível de experiência perto do chão, torna-se mais grossa, como se fosse mel, como se fosse mexendo em melaço. Então, a resistência do ambiente, subjetivamente falando, é diferente. E isso, para mim, é fenomenal, porque começa a abrir a dimensão onde o corpo a experiência corporal é dialética e é uma diálogo entre opostos. Não é coisa transparente, não é uma coisa cartesiana, de jeito nenhum. Tá? É uma coisa muito mais orgânica. Então, o trabalho do nível perto do chão, do nível baixo, é qualitativamente diferente na subjetividade do praticante. Aí, quando você torna no nível médio, o que é interessante é que você começa a definir pontos de apoio, sendo joelho, sendo cotovelo. Definitivamente, para adquirir esse nível médio, você está precisando de definir pontos de apoio. Mas ainda assim, porque você não está no alto, você não está em pé, ainda assim você está numa médio entre o chão e o pé. Em pé. E aí a gravidade e a força que os músculos precisam e sintam, né, nessa negociação com o espaço é também diferente. E quando você finalmente fica em pé,
você está fazendo isso, refinando o equilíbrio entre o centro de apoio das partes do corpo e a estrutura corporal do esqueleto, né? Aí você sente, paradoxicamente, você está fazendo muito mais esforço para ficar lá, mas você se sente muito mais livre, muito mais light, muito mais leve. E isso se você pensa, é um paradoxo, né? Porque você está colocando mais esforço, mas está sentindo menos esforço. Está achando mais liberdade, mais articulação. Olha. E isso continua. Se você vai para um nível mais alto ainda, você começa de pesquisar com o eixo vertical de cima do corpo. Mais ainda, continua essa questão. Então, você vai de uma fenomenologia onde o mais baixo você está, o mais concentrado, o mais denso, e as consequências disso torna parte do jogo, ao ponto que você vai articulando isso, modificando isso, ao ponto que quando você está mesmo projetando para cima, você está numa dimensão completamente diferente. E isso eu acho muito interessante, como seu corpo reage a isso, como sua emoção, sua motivação se altera para dialogar com esses fatos, né, fenomenais, existenciais, coisas assim. E foi isso que sua pesquisa começou de pensar. Se você consegue, com praticantes de movimento, abrir a dimensão de paradoxo, a dimensão de surpresa, a dimensão, aí que a pesquisa começa. Porque você não pensa que você já sabe, você não pensa nessa linha cartesiana de empiricismo. Você acha uma outra... outra densidade. E a reação do corpo, como o corpo tem que se alterar para lidar com isso. E é parte da nossa evolução, porque, querendo ou não, a gente começou deitado, né? A gente Exato. começou e a gente conseguiu isso, liberar as mãos, liberar a mente, liberar a linguagem, né? O som, e tornamos o que somos hoje. Eu acho interessante isso que David fala, da questão do peso no nível baixo, do peso no nível alto, e toda essa diferença, porque, e faz sentido pela perspectiva que a gente estava conversando, eu estava olhando muito mais a questão da gravidade, porque quando você está no chão, você tem uma gravidade que age perpendicular ao plano horizontal e que é muito mais difícil você levantar, porque ela está agindo sobre todos os pontos do seu corpo. Quando você diminui essa base de apoio, né, aí você entra num eixo e aí você tem muito mais liberdade articular e liberdade de movimento, e dá uma sensação de leveza maior. Eu queria falar várias coisas. Vera, que é na relação... Você já começa falando como o corpo se desloca, né? Que apoios que você utiliza, qual a relação entre níveis e pontos de contato com o chão, e como o peso pode ser distribuído e redistribuído. E ao mesmo tempo que você fala isso, à medida que você vai demonstrando essa alteração de níveis, você vai falando, não esqueça dos princípios de conexão com o abdômen, a respiração, o trabalho de oposição, que você menciona, a cabeça, o sacro, né? E isso tudo me traz uma leitura, claro que eu venho muito mais da tradição da cinesiologia, eu sei o básico do Pilates, são os princípios primários, venho da tradição da cinesiologia, e eu penso que talvez esse tema da mudança de níveis, o que mais me traz a atenção é a questão dessa conversa que a gente tem com a gravidade, porque é isso que ele estava falando, né? Ele estava falando da experiência de estar no nível baixo, no médio, no alto, e o tempo todo que a gente trabalha, principalmente com níveis, essa negociação, esse gerenciamento, né, de como você resiste ou cede, as nuances dessas...
e essas possibilidades, né? Você ir do alto para o baixo, do baixo para o alto, essas nuances de como você faz, como você pergunta, como o seu corpo se organiza, como ele se redistribui, como ele se equilibra nesse processo de transição entre um nível baixo e um nível alto. Isso vai depender muito de suas possibilidades, suas capacidades, né, corporais, sua percepção de necessidades para retomar equilíbrio, da sua... e, né, na sua proposta, que é nessa conexão entre Pilates e dança, na percepção poética da experiência também. Não é só ação com a gravidade mera, pura, simplesmente. É também essa ética que traz muito mais a experiência estética de existir, de iniciar o movimento, né? Que eu acho bacana. Tem uma coisa também que você começa o vídeo com uma música, que é Atravessei o Mar, começa falando assim, né? Você está... Estamos ainda ao vivo porque a imagem congelou um pouco. Ai, tá ruim. Tá me escutando? Estou te escutando, Ledinha. Tá, então tá. Eu também estou te vendo. Você está te vendo? Eu estou me vendo, estou. Você Ótimo. está um pouco nublado. É a conexão mesmo. Tá um pouquinho, a imagem está um pouco turva. Então, falando da música, né? Que é a música que você escolheu para o procedimento, que é essa Atravessei o Mar. E o próprio nome do procedimento, que é a sereia, isso também me trouxe uma outra dimensão de leitura da sua proposta, que é não só essa coisa de atravessar mundos, né? Como a gente está agora, atravessando tantos mundos para estar lado a lado aqui nessa imagem, né? Eu acho que o que você propõe também são essas transições de estado de corpo, né? Essas transições de experiências que se alteram bastante, apesar de não parecer, se alteram bastante. E o fato de você escolher essa música, escolher a sereia, você me trazer a imagem de Iemanjá, sabe? Traz uma outra camada de leitura da sua proposta que eu acho também bem interessante, né? Que são esse aspecto que tem um lado de espiritualidade, que tem um lado de cultura, né? E tem uma sensação de casa, que é muito bom, né? Então, eu queria falar que peraí, a relação de peso, que David já falou. A feliz citação que você lê, né, da Paola, que eu acho também que é muito bacana e muito apropriada. E também me traz essa aproximação com a minha casa, com a minha cultura, né, que é a experiência e a presença da favela, do samba e das improvisações cotidianas que a gente tem que fazer, porque uma coisa pode estar no meio do seu caminho, da ausência das linhas retas, porque eu acho, Vera, que isso é uma outra coisa que você traz também. São as qualidades de movimento, que talvez o Pilates não dê atenção que a dança dá a isso, né? E o fato de você apresentar uma proposta que é estética, né, e bem didática, que eu vejo que é importante não só para o professor de Pilates, de poder também sair do enrijecimento da forma e poder propor outros jeitos, mas também para o professor da dança, porque traz informações e orientações de como fazer para não se machucar também, esse cuidado, né? Você tem
característica que é o movimento ondulatório. Não é à toa que vem a sereia, não é à toa que vem Iemanjá, não é à toa que vem o mar. Né? Exato. Você prioriza na sua proposta, você fica entre um movimento que é ondulatório, que em cinesiologia se define pela modulação de grupos opostos, né, ou de contrações opostas musculares, e o sustentado também, que é um cuidado, né, para como você se apoia, que parte do corpo você vai colocar, como você vai reorganizar esse corpo a partir daquele novo ponto de contato com o chão, né? Ou de retirar do chão, né? A gente fala muito para o chão. Então, eu acho que a questão das qualidades de movimento é uma camada que você traz da dança, que eu acho que pode ter uma atenção muito forte, e que nesse caso, nessa experiência sua, ficou muito óbvio ou muito visível o movimento ondulatório, né? Entendi. Tem outra coisa também que eu ia falar em relação... Eu estava falando dos pontos de apoio, estou querendo me lembrar, né, de todas as coisas. Assim, é a questão que você trabalha com níveis na sua proposta, mas você não traz a questão da queda e da recuperação. Dança de níveis não é queda, nem se você tivesse isso, queda e recuperação como mote, seria uma outra proposta completamente diferente, né? Então, o jeito como você altera as dimensões de espaço, como você altera os níveis, está muito mais relacionada a uma modulação e diálogo e conversa, como eu falei antes, com a gravidade, que é linda, sim, é maravilhosa. A gravidade é nosso maior aliado no mundo, né? Sim. Como também essa modulação e não o que eu vi no trabalho, na edição com a Dani Lima, que ela fala colapsar. Não é esse desligar, esse ceder. Não é o ceder a gravidade de forma a colapsar, né? A você, exato, você desabar, né? É muito mais, é uma negociação contínua, transformando peso, transformando pontos de contato, resistindo à gravidade da forma que você consegue, quer e poetiza, né? Poetiza. Ou cedendo, né? Ou deixando com que ela torne seu corpo mais entregue, né? Ou seja, essa alternância entre um estado ativo de resistência e um estado receptivo de recebimento, né? E as modulações que você pode fazer nisso. Então, achei super bacana a experiência. Acho curioso você colocar um esqueletinho sentado lá no final, ele aparecer na imagem, porque eu acho muito bacana essa coisa de você estar... A gente, quando trabalha com cinesiologia ou com uma prática somática, é importante essa percepção, esse conhecimento das ações articulares e de como o corpo se constrói no nosso sistema esquelético, né? E, ao mesmo tempo, você me traz aquela imagem lá da sereia, da cultura, da casa. E esse esqueleto também me surge como um símbolo de ancestralidade, né? Um símbolo de... então, foi assim, muito bacana assistir, apesar de serem 6 minutos, é tão pouquinho, mas foi muito provocador para mim, sabe? E isso eu acho que eu quero agradecer também. Ele tá aqui quietinho. Ai, Letinha e David! Tô aqui super emocionada, com toda a abordagem, e justamente cada procedimento é super bem pensado, assim, né, Ledinha? Assim, o esqueleto está ali, né? Esse imaginário, eu acho que David, quando fala, né, dessa subjetividade, né? O que é essa transferência de peso
ao qual Verúzia faz conexões, né? Então, foi justamente isso que esse roteiro, né, desse procedimento, ele faz essa composição, né? E eu acho que eu fico muito grata também com a observação de vocês, quando, né, tanto o David, quando traz essa coisa dessa densidade, que até então eu não tinha pensado nisso, né? Nessa mudança de densidade, né? E que mexe emocionalmente, né? Esse lugar da subjetividade, né? É outro, né? Esse mel que está embaixo, que é denso, né? É diferente desse outro lugar que é mais fluido. E o que é essa emoção, o que essas lembranças, essas memórias, né, que está aqui gravado no corpo, ele traz para a gente construir movimentos, né? Construir diálogos, né? E aí com a gravidade que você traz, né, Ledi? Então, assim, que contribuição maravilhosa para essa série, assim, vocês dois. São coisas para pensar, né? Tem uma coisa também que é interessante, quem filma, né? Porque ele começa com a sua entrada no espaço e ele traz, quando aparece o esqueleto, tem uma plantinha e ele vai levando lá para fora e a gente vê Itacaré, né? O vento. A presença da natureza no vídeo é muito forte, ainda mais talvez vocês que estão aí, né, que veem isso todo dia, não valorizem, não percebam. Mas para a gente, eu conseguia sentir o vento, sentir o cheiro. Olha. Trazer aquela imagem foi muito bacana, né? Tá, de alguma forma, está um pouquinho presente aí, que também traz essa coisa do tempo expandido, né? Que a natureza traz. Exato. Ah, Ledinha, que lindo encontro! Então é isso, eu acho que estou super satisfeita. Que bom, acho que bem pontuado, está registrado aí. Esse encontro. Queria agradecer o convite, porque é bacana poder estar presente, ainda que ausente, e perto, ainda que longe, né? Exato, Ledi e David. Meus professores, vocês estão aqui, ó. Bom, querida, um beijo enorme. Um beijo grande, Beijo então agora, beijo. Vou seguir. Tchau. A dança. Para vocês verem. Estou só organizando aqui. Para poder dançar o procedimento 26/31. Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mãos, dentro uma oração, uma vez. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração.
marcação. Uma vez eu sou um corpo, um ser, um corpo só, sem cor, sem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram. Quero agradecer a presença da Ledin e do David nessa aula de dança. Muito obrigada a participação de vocês. Muita gratidão. E estou muito feliz, a Ana acabou de chegar aqui. Ai, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. E sábado a gente segue. Muito obrigada com a série Pilates e Dança. Um forte abraço. Fiquem em casa. Fiquem bem.